com quem será? Diga, com quem será? Gênesis 2, 21. Quem achou, diga eu. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu em seu lugar. Amém? Esteja com a sua Bíblia aberta, nós vamos percorrer outros textos, mas hoje nós temos por um bom período feito algumas palavras, algumas citações, mas de agora em diante nós iremos falar mais sobre família. E o texto aqui fala que então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Quando nós olhamos esse texto, nós temos que ter consciência do texto e do contexto, e nós sabemos que Deus criou o homem, e todos nós estávamos dentro de Adão, da mesma forma que Eva e todos os seus descendentes. Por isso que por um entrou um pecado, e nós já nascemos condenados, e por um também veio a salvação. E por causa do Senhor Jesus, nós somos salvos, porque nós somos colocados nele. Então o Senhor, Ele faz a criação, ou melhor, a restauração de tudo, e quando Ele prepara tudo, e no final Ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, e o abençoa, sabemos que Eva e toda a sua descendência já estava dentro dele, no seu lombo, já estava em Adão, nós já estávamos em Adão. E quando Deus, Ele vai tirar a mulher de dentro de Adão, tem todo um texto e um contexto, e nós vamos ver que primeiro Deus traz os animais em par, para que Adão possa ver e dar nome. E quando ele vai dando nome aos animais, ele percebe que todos têm um par, e que ele não tem. O Senhor começa a preparar um texto e um contexto, o Senhor começa a preparar um momento, para que Eva, que estava em Adão, pudesse ser revelada, pudesse ter luz, vier a luz. Quando nós vemos isso, todo o texto e o contexto, e Deus preparando, e Deus trazendo os animais, e Adão colocando nome aos animais, e ele começa a ver que ele não tem uma companheira, uma ajudadora idônea, que ele não tem um par. É o Senhor preparando Adão. Ou seja, quando se fala de casamento, se fala de família, nós temos que ter em mente que o Senhor começa a preparar, Ele começa a nos preparar, Ele começa a mostrar, a nos preparar, e levar com que o homem tenha o desejo de ter uma companheira, uma ajudadora idônea. É isso que o Senhor está fazendo com Adão. Está mostrando para Adão que todos os animais têm um par, e que agora chegou a vez dele. Ele começa a perceber isso, ele começa a ter consciência disso, e ele começa a desejar isso. E aí o Senhor coloca ele num sono profundo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Esse sono pesado é uma espécie de dormência, de morte, como se Adão estivesse morrendo para si. Porque para algo nascer, algo tem que morrer. O próprio Jesus diz que ele é como uma semente, que ele é a semente, que se ele não fosse lançado na terra, se ele não morresse, não teria uma grande colheita. Então, quando se diz que fez ele cair em um sono pesado, é uma espécie de dormência, é uma espécie de morte, para que possa dar a luz, para que possa vir a vida. E tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. O Senhor opera uma maravilha, e de dentro de Adão ele tira Eva, e ele forma Eva, a imagem e semelhança do Senhor. E aqui nós temos o primeiro casal, Adão e Eva. O Senhor os criou à sua imagem e semelhança, e foi todo um processo. Nós estávamos em Deus, Deus formou Adão, e formou Adão à sua imagem e semelhança, e nos colocou em Adão, nos seus lombos, e quando ele vai
dar uma ajudadora a Adão, ele faz um texto e um contexto para que ele possa entender, para que ele possa compreender, para que ele possa desejar, para que ele possa receber. E o Senhor tira da costela e forma Eva, e cerrou a carne em seu lugar. Quando vai se falar de casamento, é um texto e é um tema muito complicado, porque a maioria das pessoas estão muito feridas. O próprio Senhor diz nos textos proféticos que essas feridas que foram feitas na casa do meu pai. Então muitas pessoas ainda estão machucadas, estão feridas. Cada pessoa tem a sua história. Teve casamentos que não deram certo, e nós carregamos um peso muito grande em cima do casamento, porque o nosso Deus, Ele não é Deus dos espíritos, Ele é Pai dos espíritos. Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Pai. E o nosso Deus é um Deus de família, que estabelece o casamento e a família como algo sagrado. Então, ao mesmo tempo que tem uma santidade, que tem algo sagrado, também tem do outro lado muitas dores, muitas feridas, muitas frustrações. E quando vai se falar de família, de casamento, nós temos que estar abertos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não só nos ensina, como nos liberta e nos cura. Sabe, nós olhamos os pecados e quando nós falamos que alguém pecou, nós temos em mente muito a questão do pecado sexual, que é um pecado sério. Mas não era assim, nem sempre foi assim. Com Freud, o pai da psicologia, a questão da sexualidade vai tomar uma proporção muito maior e muito grande na vida da família e da sociedade como um todo. Se, por exemplo, eu te dizer, olha, tal irmão lá, olha, um irmão de Deus, tantos anos servindo ao Senhor, puxa vida, caiu. Logo o que a maioria pensa? Ixi, adulterou, traiu a mulher, destruiu a família. Mas não existe só o pecado da traição, não existe só o pecado da sexualidade. Antes de Freud, como eu disse, com Freud e com toda a questão de Freud, a teoria de Freud, a psicologia, a psicanálise, toda essa questão, o sexo, ele toma o centro da cena e ele vai tomar uma proporção muito maior, mas não era assim antes. Antes, o pecado pior, o maior pecado que era o pecado da rebelião, da infidelidade, da traição, da insubmissão. É depois de Freud, com a teoria de Freud, que aí o sexo vai tomar uma proporção muito maior que tem. Então o que eu estou querendo dizer para você? Que a nossa mente está focada nisso. Toda a ciência está focada nisso. E nós colocamos isso como prioridade, nós colocamos isso como algo muito maior do que é, e trazemos um peso muito maior para isso. Mas nem sempre foi assim. É uma questão muito mais cultural e científica do que bíblica. Porque para nós, cometer um pecado é adultério. Não, tem muitos outros, irmãos, muitos outros pecados. E a Bíblia coloca uma lista, não de pecados que vai para o inferno, mas uma lista de pessoas que não vão entrar no reino. Por exemplo, homossexualismo, bestialidade. É um pecado grave, não é? Agora, na mesma lista, também está fofoca. Lá na lista de Provérbios, não diz que o Senhor detesta, e o sétimo ele abomina o adultério. Ele fala de problemas de relacionamento, de fofoca, de intriga entre irmãos. Então, para que a gente possa ter um conceito bíblico, para que a gente possa conhecer a verdade que liberta, que cura, a gente precisa entender o texto e o contexto que nós estamos, e como colocar a questão sexual
no centro, e como aumentaram ela, depois que Freud colocou a lupa, depois que Freud colocou a sua teoria em cima disso. Porque para Freud tudo é sexo. Então a nossa sociedade tem isso como um pecado, e é pecado, e é um pecado sério. Mas nem sempre foi assim. Antes de nós termos o adultério como o pecado, como temos hoje, nós tínhamos a insubmissão. Então nós vamos falar de família, nós vamos falar de casamento, nós vamos falar de filhos, e é uma área em que as pessoas estão muito machucadas, estão muito feridas, estão muito traumatizadas. E se nós queremos vencer, nós precisamos de palavra de Deus nessa área. E a palavra de Deus não veio acusar ninguém. A palavra de Deus não veio condenar ninguém. Até porque condenado nós já éramos. Não veio acusar, não veio condenar, mas veio tirar do inferno, veio libertar, veio curar. Quantos estão entendendo? Então, quando nós vemos aqui Deus criando o primeiro homem, formando o primeiro casal, a sua imagem e semelhança, estabelecendo a família e os abençoando para frutificar, multiplicar, subjugar, dominar e governar, o diabo vai atacar. E é uma das áreas que o diabo mais ataca. Porque quando nós somos atacados na área familiar, cria-se feridas que carregamos pela vida toda. E aí é a base para que não haja casamentos saudáveis, para que não haja filhos saudáveis, para que não haja casamentos saudáveis, e a ferida venha a se propagar, para que nós possamos entrar em um ciclo de feridas, que começa onde? Na família. Você vê Jesus no poço acusando a mulher? Você vê Jesus no poço acusando e lançando ela no inferno? Não, Jesus veio libertá-la, Jesus veio curá-la. O que Jesus diz? Olha, os 5 maridos que você teve, você já tentou 5 vezes. Os 5 maridos que você já teve, não deu certo. E o que você tem agora não é seu, você é amante. 6 homens, Jesus foi o 7º. Então nós temos que estar com o coração aberto para ouvir isso, e ouvir com a consciência de que nós estamos falando da palavra de Deus, e que não é para acusar, que não é para humilhar, que não é para cutucar feridas, mas é para curar, libertar, curar, libertar, te abençoar, e você ser uma bênção para os seus filhos. Amém? Então o Senhor estabeleceu o casamento. Hoje as pessoas já não querem casar mais. Hoje as pessoas já não querem mais ter filhos. E elas, não é uma decisão minha, é nada. Não é uma decisão pessoal. Raras exceções. A Bíblia fala sobre os eunucos, e fala sobre 3 tipos de eunucos, que a gente vai tratar mais à frente. Mas isso são as exceções das exceções. Deus nos criou para sermos um par, para formar um casamento, para gerarmos filhos. Então existem exceções, e pessoas não terão filhos. Existem exceções, e pessoas não se casarão. Mas são exceções. Mas por que cada vez mais cresce o número de pessoas que não querem casar, que não querem ter filhos? No máximo, vamos nos juntar para ver o que dá. Então, eu quero perguntar para você, você está pronto para receber a palavra de Deus? Você está com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Entendendo que Deus não está te acusando, te condenando, mas pelo contrário, que você não tem um pastor aqui que está te julgando,
Que você não tem irmãos aqui, acusadores? Quantos estão entendendo isso? Então, eu coloquei o tema, com quem será, com quem será? E nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos meditar na palavra de Deus sobre isso, sobre casamento, sobre filhos, sobre os filhos dos nossos filhos. Porque senão, a ferida só vai se propagando. Entramos num ciclo de feridas, e os casamentos vão sendo destruídos, vão sendo destruídos, vão sendo destruídos. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Precisamos entender que formamos um par, precisamos entender que o Senhor criou o homem e a mulher, que o Senhor criou o macho e a fêmea, que colocou e estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como ajudadora idônea, para que os dois sejam um só. Quando os dois se tornam um só, aí, como é que a gente sabe quem é cabeça e quem é corpo? Depois que os dois se tornam um só. Vamos para o próximo texto, Gênesis 22, 19 e 24. Eu quero te mostrar algo muito interessante, porque aqui nós vemos o Senhor colocando Adão, o Senhor mostrando, o Senhor revelando, o Senhor gerando o desejo, o Senhor gerando a necessidade, o Senhor colocando ele em um sono profundo e dando a ele uma ajudadora idônea. Você sabe que o primeiro Adão e o segundo ou último Adão, Jesus Cristo, o mesmo processo. Quando ele está na cruz, Deus o colocou em um sono profundo. E quando ele foi ferido da sua costela, foi tirado a sua esposa. Água e sangue saiu. Então, o que aconteceu com o primeiro, acontece com o último Adão. Ele é colocado em um sono profundo e do seu lado é aberto e é tirado uma ajudadora idônea. Nós, como igreja, nós somos a esposa e nós somos uma ajudadora idônea. Nós estamos debaixo de uma missão. Amém? Mas eu quero te mostrar, vamos ler o texto aqui, eu quero te mostrar algo muito interessante, Gênesis 22, 19, 24. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Ou seja, lembra quando ele para com os seus moços, e ele diz, fiquem aqui com o jumento, e eu vou subir, e vamos adorar ao Senhor, e voltaremos. Ele vai, sobe o monte, para entregar Isaque, e agora ele desce. Ou seja, Isaque, entre aspas, foi sacrificado. Entre aspas, Isaque entrou em um sono profundo. Porque ele foi entregue. Ele não foi sacrificado, mas ele foi entregue. Nós já falamos um pouco sobre isso. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu, depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Noar, teu irmão. Ou seja, só depois que Abraão entregou Isaque, os seus familiares começaram a gerar, começaram a ter filhos. Você entendeu isso? Mas não é só isso. E sucedeu depois destas coisas, ou seja, depois da entrega de Isaque. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhas a Noar, teu irmão, o seu primogênito, e seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezedé, e Azor, e Pildas, e Gideuaf, e Betuel gerou? Quem é Rebeca? Quem é Rebeca? Ela vai ser quem? Esposa de Isaque.
Ou seja, só depois que Isaac foi entregue, que Isaac entrou em um sono profundo, é que nasce a sua esposa. Então, jovenzinhos, o seu companheiro, a sua companheira, ele nasce quando você, em Deus, entra em um sono profundo. Quando você entende todo o texto e o contexto, quando você entende o mundo como um par, porque a criança, ela não consegue ver o pai e a mãe como um par, só depois de uma certa idade. Nós vamos falar mais sobre isso. As crianças precisam crescer entendendo que tem um pai e uma mãe, que tem um par. Da mesma forma que o Senhor trouxe, que Deus trouxe os animais, e Adão foi vendo os pares, um macho e uma fêmea. Nós, seres humanos, precisamos crescer vendo um macho e uma fêmea. Nós precisamos ver o mundo de uma forma em que haja um par, de uma forma que haja o quê? Um texto e um contexto, que haja o par, que haja o pai e a mãe, o macho e a fêmea, que haja um cabeça e um corpo, que haja uma missão e uma submissão. Nós precisamos crescer tendo esse texto, esse contexto, essa revelação, e começar a entender esse mundo de Deus, e começar a entender isso, e a desejar. E aí quando o Senhor nos coloca num sono profundo, aí o Senhor nos entrega um companheiro, uma companheira. Foi assim com Adão, foi assim com o último Adão, foi assim com Isaac. Diga, vai ser assim comigo. Não, diga mais forte. Vai ser assim comigo, vai ser assim com você. O Senhor está abrindo os seus olhos, você está vendo um texto e um contexto, você está tendo revelação, você está vendo o mundo em par, uma missão, você precisa de uma missão, você precisa de uma ajudadora idônea, de uma submissão. Aí, quando você entende essas coisas, porque o Senhor vai criando um texto e um contexto, o Senhor vai guiando, o Senhor vai mostrando, você vai vendo. Aí vem o momento aí que Ele te coloca em um sono profundo. E quando entra no sono profundo, é que o companheiro, a companheira, nasce. Foi assim com o primeiro, foi assim com o último Adão, foi assim com Isaac, e vai ser assim com você. Você está entendendo o processo? Você pode seguir uma outra cartilha. Você pode seguir a cartilha do mundo. Não, sai por aí, começa a experimentar. Aí você não está seguindo a cartilha de Deus. Você não está entrando em um sono profundo. A sua carne está muito viva. E enquanto a sua carne estiver muito viva, enquanto você não permitir que Deus te coloque em um sono profundo e a carne morra, Deus não te dá o que é espiritual. Você pode seguir a cartilha que você quiser. Você pode seguir a cartilha dos seus pais, você pode seguir a cartilha cultural, você pode seguir a cartilha de Satanás, você pode seguir qualquer cartilha, ou você pode seguir a Bíblia. Posso te dar um conselho? Segue a Bíblia. Segue a Bíblia. Segue a Bíblia porque vai dar certo. Segue a Bíblia que vai dar certo. E Betuel gerou a Rebeca, estes 8, deu à luz Milca, Anuar, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. Ela lhe deu também a Teba, Gaá, Taás, e uns nomes bonitos aí para você escolher para o seu filho. Tá? Escolhe que nunca mais seu filho vai esquecer de você. Toda vez que tiver uma chamada na escola, ele vai lembrar de você. Quantos estão entendendo? Eu tirar um pouquinho do peso de vocês. O casamento de Adão e Eva teve problema? Teve. Deixa eu te perguntar, o casamento de Abraão teve problema? O casamento teve problema.
Abraão e Sara se separaram fisicamente. Não dava mais para viver junto. E eles se separaram. Abraão, quando Sara morre, Abraão está muito longe. E ele vem para sepultar a morta. Eles tiveram um problema e dizem, não sei se as boas ou as más línguas, dizem que quando ele subiu para sacrificar Isaac, eles tiveram um problema muito sério. E aí foi a gota d'água, e aí deu problema. E cada um foi viver a sua vida. Mas seguindo os princípios de Deus. E Abraão, o nosso pai na fé, diga Abraão, o nosso pai na fé, ele foi fiel até a morte. Só depois que Sara veio a falecer, ele faz uma viagem longa, sepulta a sua morta, e ele casa ao seu filho Isaac, e só depois ele vai ter uma outra mulher no final da vida, que vai ter outros filhos e tudo mais. Amém? Abraão teve problema. Abraão teve problema no casamento. O grande pecado no casamento não é se separar, é casar de novo. Mas Adão teve problema no seu casamento ou não teve? Abraão teve problema no seu casamento ou não teve? Agora me fala Moisés. Moisés teve problema no seu casamento ou não? Nós estamos falando do primeiro homem. Nós estamos falando do primeiro casal. Nós estamos falando do nosso pai na fé, Abraão e Sara. Nós estamos falando do grande Moisés, do libertador. Moisés está lá 40 anos no deserto. Quando Deus chama ele, e ele vai para o Egito falar com o faraó. Quando Deus chama e nos envia para uma missão, nós temos que ter algo muito importante. Pergunta o que, pastor? Aliança. E antes da lei, Deus estabeleceu com Abraão e Moisés, depois na lei para o povo hebreu, que eles deveriam circundar os seus filhos como um sinal de aliança de Deus com o homem, com a família deles. Moisés é chamado por Deus lá na sarça, ele é enviado, e quando ele vai, ele tem que antes circuncidar os filhos, porque um homem e uma mulher chamada por Deus, os seus filhos também têm que ter aliança com Deus. E aí o que acontece? Faz a circuncisão do filho mais velho, e você sabe que dói muito. Quando é criança é tranquilo. Agora imagine uma pessoa adulta, ele fica dias, depois do terceiro, quarto dia ele fica inflamado, ele não consegue pôr o pé no chão, ele tem febre alta. Aí fez o primeiro filho, quando foi fazer do segundo, diz também as más línguas, não sei se as línguas boas ou más, mas dizem que Moisés e a sua esposa entram em um conflito. E o texto bíblico fala, porque aí quando isso acontece, diz que Deus foi para matar Moisés. A gente vai repetir esse texto aqui, mas só para você entender. Deus vai para matar Moisés. Moisés cai de cama, porque o filho tinha que ter uma circuncisão e não tinha. Eles tiveram uma discussão e a circuncisão não aconteceu, e por causa disso o Senhor foi para matar Moisés. E quando vai matar Moisés, Moisés cai de cama. Aí a mulher de Moisés faz a circuncisão do segundo filho. Ela pega o crepúsculo e entrega e diz: sanguinário. Seu Deus é sanguinário. Isso mostra que a primeira mulher, Adão e Eva, não entenderam o plano de Deus. Mostra que Abraão e Sara não entenderam a questão de entregar os filhos a Deus. E Moisés e a sua esposa também não entenderam a questão da aliança. Eles depois disso se separam também. E aí é por isso que Moisés, ele vai se casar com a Cuxita, lembra da Cuxita lá? E aí Miriam e Arão falam, e o Senhor desce, e Miriam fica leprosa. O grande problema nem foi que Moisés, que agora tinha virado lei, não podia casar com uma pessoa de outro povo. E Moisés está quebrando a lei que ele mesmo deu ao povo. Ele está quebrando a lei casando com uma mulher de outro povo. Nem foi o grande problema, porque Deus nem falou nada sobre isso. A grande questão foi a insubmissão de Miriam e de Arão, que gerou lepra. Mas Moisés casa.
porque ele teve um problema no primeiro casamento. Ela nem morreu, mas ele vai para um outro casamento. Ele tinha dado a lei, e ele mesmo quebra a lei. Mas a gente vê que parece que tem uma exceção. E parece que Deus permitiu que o casamento acontecesse. Não sei bem, mas parece que aos olhos do Senhor o problema não foi ele ter quebrado a lei e ter se casado antes da mulher morrer. Vai ver, ele precisava de uma ajudadora idônea, mas o problema foi a fofoca e a insubmissão de Miriam e de Arão. Vocês estão entendendo? Vamos voltar para o texto, porque pode ser, é bem comum que muitos receberam profecias. Você, fulano, vai casar com um ciclano. Com quem será? Com quem será? Vai ser, aí vem um profeta e diz, não é isso? Quantos já viram uma loucura dessa? Levanta a mão quem já viu uma loucura. Levanta a mão, eu quero ver quem já viu. Levanta bem a mão, quem mais? 2, já viram isso daí? Eu já vi aos montes, irmão. É porque depois o diabo esconde, entendeu? Mas eu já vi aos montes. E levanta o profeta e diz, eis que diz o Senhor, varão, essa mulher é sua. E aí vai, casa, debaixo de profecia. Meu irmão, eu não sei como, mas o inferno vem para a terra. O inferno vai morar naquela casa, eu não sei o que acontece. Toda vez que você vê isso, saiba uma coisa, é o diabo. E algumas vezes tem exceções, algumas vezes é Deus. Eu quero te mostrar uma exceção na Bíblia, porque Deus nunca vai escolher um casamento para você. 99,9% é Satanás te enganando. Mas tem exceção, toda regra tem exceção, como a gente acabou de ver. Posso te mostrar uma exceção na Bíblia em que Deus casa uma pessoa com a outra? Abra em Oséias. Não precisa abrir não, ou então abre porque senão não é o tipo de coisa que ninguém acredita. É o tipo de coisa que ninguém acredita. Oséias 1 e 2. O Senhor nos deu livre-arbítrio, e o Senhor nos dá sabedoria para escolher. O único momento em que o Senhor, assim, ele diz, olha, tem o caminho da morte e tem o caminho da vida. Escolhe, filho. Aí ele continua e diz, mas filho, escolhe o da vida. É o único momento que o Senhor dá uma sugestão, ele passa uma cola. Ele dá uma cola, filho, ó, tem a alternativa A e a alternativa B. Tem o caminho da morte e o caminho da vida. Mas filho, faz um xizinho no caminho da vida. Agora, quando você tem que escolher um companheiro ou uma companheira, o Senhor pode responder oração. O Senhor pode dar sinais. Mas nunca o Senhor vai escolher por você. Nunca. Nunca Ele vai escolher por você. Acharam Oséias? Nem sabia que tinha esse livro, pastor. É noite de revelação. Oséias 1 e 2. Palavra do Senhor. Palavra de quem? Do diabo ou do Senhor? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Palavra de quem? Versículo 2. O princípio da palavra do Senhor. Essa palavra princípio é muito importante. Mais para frente a gente vai falar sobre ela. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias. Disse a quem? Quem está falando, irmão? O Senhor está falando com quem? Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. É o único texto, irmão, eu já procurei, você pode me ajudar, continua procurando, mas eu acho que é o único texto bíblico que o Senhor fala, olha, casa com essa. Quer dizer, nem assim escolheu, assim, é você e você. Ele falou, não, vai lá na casa de prostituta, escolhe uma delas, tanto faz, escolhe uma prostituta. Sabe por que o diabo
ele usa essa estratégia? Porque as igrejas estão cheias de religiosidade, estão cheias de mentira, está cheia de manipulação. Mas aqui o Senhor, ele fala para um profeta. E ele fala para o profeta: vai lá e escolhe uma mulher prostituta e tem filhos com ela. Dá a mão para, não é só à noite não. Dá a mão com ela e vai passear no shopping. Imagina o profeta andando com a piriguete no shopping. É o Senhor mandando uma mensagem: vocês se corromperam, vocês se prostituíram. É o único texto em que o Senhor manda uma pessoa casar com a outra. Então não caia nessas mentiras, não caia nessas ciladas. Ah, porque o pastor falou, manda ele para o inferno. Porque o profeta revelou, manda para o inferno. É mentira. É diabo puro. Diabo puro. Agora, como eu falei, Deus pode responder oração, Deus pode dar sinais, Deus pode usar pessoas, Deus pode usar até uma mula. Mas dizer para você, casa com esse, casa com aquele, isso é diabólico. Isso só tem aonde tem seita, aonde tem religiosidade, aonde tem demônio. Diga, quem vai escolher? Sou eu. Não, diga, sou eu que vou escolher. Volta lá em Gênesis, para te deixar bem claro que quem escolhe é você. Seu pai pode te dar um conselho, sua mãe pode te dar um conselho. Quando a gente falar sobre honrar pai e mãe, a gente vai se aprofundar nisso. Mas, volta lá em Gênesis 24, 58. Gênesis 24, 58. Eu vou te provar que quem escolhe é você. Ah, pastor, mas é o homem. Eu vou te mostrar uma mulher escolhendo. Não é Deus, não é muito menos o diabo, não é o pai, não é a mãe, não é o papa, e nem esse falso profeta. Eu vou te mostrar quem é que escolhe. Abriram? Gênesis 24, 58. E chamaram a? E disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o serviço e ao servo de Abraão e os seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Lembra lá Abraão? Precisa arrumar uma mulher para casar com o seu filho. Ele diz: não casa com as mulheres aqui da região não, porque aqui em Canaã ainda só tem prostituição. Pessoas que é filho com irmã, pai com filha, é mãe com filho, é primo com prima, é a prostituição só aqui ainda em Canaã, porque Deus fala para eles: vocês vão entrar nessa terra, não adorem os deuses deles e não se relacionem sexualmente como eles. Então ele diz: vai lá e busca uma mulher para o meu filho se casar. Eles fazem juramento, ele vai, você conhece a história, chega lá, ele pede um sinal. A donzela que fizer isso, e assim, essa será. E ele faz o sinal, e Deus mostra, ele fala com ela, ele vai falar com a família. E aí, a família diz: e aí, você vai casar? Você nem conhece o noivo? Você conhece os servos, você viu aí os presentes. Tudo que você recebeu. Mas me diga aí, Rebeca, você vai casar? Você vai com ele? Porque eles queriam esperar. Não, a família sempre: não está pronto para casar, ela é muito nova, é muito não sei o que, não está preparado, isso, aquilo, outro.
A família reuniu e teve toda a conversa, e aí no final falou, não, espera mais um pouco, fica mais um pouco com a gente. Aí falou, não, eu não posso. Amanhã eu estou indo, porque eu estou debaixo de uma missão, eu fiz um juramento, eu preciso levar uma mulher para se casar com o filho do meu Senhor. Aí chegam para ele e falam assim, e aí? É amanhã, você vai? Quem foi que decidiu? Rebeca. Ah, mas a Bíblia é muito machista. Não, machista é alguns países. Machista é algumas religiões. Abusadores são algumas seitas, alguns endemoniados. Porque biblicamente, quem decide é o homem e a mulher. Quem decide é o homem e a mulher. Vocês estão entendendo? Amém. Está aprovado? Amém. Agora vamos para o último texto. Juízes 16. Quem conhece a história de Sansão? Sansão o quê? Sansão o fortão, não é isso? O marombeiro, não é isso? Rato de academia, não é isso? Sansão o prostituto, não é assim que chamam Sansão? É ou não é? Quantas vezes você chamou Sansão de um prostituto? Toda vez que prega Sansão, prega sobre o quê? Prostituição. Agora, sabe qual que é o problema? É que ninguém ainda foi lá em Hebreus e viu que o nome de Sansão está no Heróis da Fé. E pior, ninguém foi lá e viu que o nome de Salomão não está nos Heróis da Fé. O herói da fé dos dias de hoje, Salomão, não está nos Heróis da Fé para Deus. Mas o prostituto Sansão está. Diz, e me faltaria tempo para falar de Sansão. E as pessoas estão perdendo tempo falando de outro. A mensagem que eu mais amo é de Sansão. Mas só falam dele da questão da prostituição. Ele teve um casamento, não deu certo. Não deu certo aos olhos humanos. Porque quando a gente lê o texto, a gente vê que era vontade de Deus. Qualquer dia eu mostro para você. Qualquer dia eu mostro para você. Era um casamento totalmente fora do padrão da cultura e da lei. Mas era um casamento estratégico de Deus. E não deu certo. Aí depois disso, ele vai se envolver com prostituição. O problema de Sansão não é a prostituição. Pergunta, qual é, pastor? Ah, vocês não estão a fim de saber, não. Eu tenho certeza que vocês não estão. O problema de Sansão é o mesmo que o seu. É o mesmo que o meu. É que a gente está acostumado a colocar a sexualidade, potenciar a sexualidade e isso. Mas o problema de Sansão não é a prostituição. Estou falando que não é pecado, tá, gente? Tá bom? Prostituição é pecado, tá bom? Tá? Pornografia, prostituição, tá? Isso é pecado, tá bom? Só que a promessa se cumpriu na vida de Sansão e nos outros heróis não. Porque diz que Sansão, ele começaria a libertar o povo. E morreu mais gente no dia da sua morte do que em toda a sua vida. E o povo começou a ser livre. A palavra diz que Abraão viu a promessa de longe, não viveu a promessa. E Sansão viveu. Mas o problema de Sansão não é a prostituição. A prostituição é o processo final da estratégia do inimigo. Sabe qual é a estratégia do inimigo? Pergunta qual, pastor? Eu acho que está começando a querer saber. O problema de Sansão é que ele foi ungido. E ele foi separado. Diga, eu sou ungido. E eu sou separado. Deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém vai te entender. O mundo não vai te entender. Você não é desse mundo. Você foi enviado a esse mundo. Você tem unção. Você foi separado. Você é azeite. E esse mundo é água. E pior, é uma água suja.
Não se mistura azeite com água. Você quer se misturar, você quer fazer parte desse mundo. E assim foi Sansão. Sansão, a palavra diz que os pais não entenderam Sansão. A palavra diz que a tribo de Judá, a tribo dos líderes, não entenderam Sansão. Ninguém entendia Sansão. Sansão não tinha um amigo, Sansão não tinha um grupo de amigos, Sansão não era bem visto nem na sua casa, ninguém entendia Sansão. Os líderes de Israel não entendiam Sansão. O mundo não entendia quem era Sansão. E é isso que acontece com você. Você não entende por que as pessoas não conseguem se aproximar. Você não consegue entender por que as pessoas não conseguem te entender. Por que as pessoas não conseguem se aproximar, te entender? Por que você não consegue ter tantos amigos? Por que você é azeite e eles são água? Vocês podem estar na mesma panela, mas não se misturam. Você, jovem, não é igual a eles. As pessoas não vão te entender. Os líderes religiosos não vão te entender. Esse mundo não vai te entender, porque você foi separado, há unção sobre você. Você é forte. O apóstolo diz: eu falo com os jovens porque os jovens são fortes. E sabe qual é o problema? De ser separado, de ter tanta unção como você tem. Eles no final querem transformar você em um bobo, em um palhaço. Eles querem rir de você, vão dizer que você é nerd, que você é bobo, que você não aproveita a vida. Vão usar você de chacota. Só que você não precisa ir até o final do processo. É só você saber que você foi chamado no ventre da sua mãe, que há unção sobre você, que você foi separado e que ninguém vai te entender. Os seus pais vão ter que se esforçar muito para te entender. Os líderes vão ter que se esforçar muito para te entender. E a maioria não vai entender. E você quer que esse mundo te entenda. Você quer ser amigo do mundo. Você já é amigo de Deus. Aí sabe o que acontece? Você entra numa crise. Eu estou sozinho. Ninguém anda comigo. Eu começo a andar com as pessoas se afastam. Tem umas que se afastam, tem outras que Deus afasta. Porque Ele não vai permitir que você se misture com esse mundo. Você tem que entender isso. Você não é desse mundo. Você é diferente. Há unção e há poder sobre você. Só que você quer ser aceito, você quer ser amado, você quer ser entendido, você quer ser o centro da atenção do grupo. E se você não tomar cuidado com isso, se você não aprender a lidar com a solidão, se você não aprender a lidar com o isolamento, se você não aprender a lidar com as rejeições, você vai acabar estando no centro do palco, mas como um palhaço. Então você precisa aprender a andar sozinho com Deus. Você precisa aprender a conversar melhor com os seus pais e tentar fazer eles entender. Você precisa se aproximar mais dos líderes e tentar fazer eles entender. Se você não tomar cuidado, você vai ficar sozinho, você vai entrar em uma tristeza, você vai se sentir rejeitado. Não é rejeição, é unção. Vocês estão entendendo? Você é até bonitinho, mas ninguém quer ficar com você. Está até arrumadinho, mas ninguém quer ficar com você. Porque você tem unção, você tem chamado. O Senhor te separou. Só que ao invés de ver este azeite, essa unção, essa separação, essa consagração, e esse poder, e essa força que você tem, você não entende e diz: ninguém gosta de mim, meus pais não me entendem, nesse mundo não se tem amigos. Aí você se isola. Sansão passou quase que a vida toda em uma caverna. Jovem, saia da caverna. Tem outros Sansãos também. Tem outros também ungidos. Não estão entendendo?
Juízes 16, 3. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as umbrais, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levantou-os para cima até ao cume do monte que está sobre Hebrom. Ele entrou na cidade dos inimigos, e os inimigos ficaram sabendo, Sansão está aqui dentro da cidade, ele veio se deitar com as prostitutas. Ele entra na cidade do inimigo, ele se deita com as prostitutas, cai na boca do exército, o exército cerca a cidade, fecha as portas, e quando chega a meia-noite, o momento mais difícil, Sansão se levanta, ele arranca as portas da cidade. Meu irmão, para carregar uma porta aqui da igreja, pode juntar uns 3, 4. Agora imagine as portas de uma cidade. Já viu aqueles filmes antigos? A cidade murada? As muralhas de uma cidade. Você já viu aqueles portões que só para fechar o portão vem 15 de um lado, 15 do outro para fechar as portas? Ele pegou aquelas portas da cidade e arrancou com os umbrais e tudo, e subiu um monte. Diga: as portas do inferno não prevalecerão. Só que Sansão tinha esse problema de identidade. A minha família não me entende, os meus líderes não me entendem. Aí ele começa a buscar uma amizade, ele começa a buscar uma amizade, ele começa a buscar um relacionamento, o casamento não deu certo. Puxa, a única pessoa que poderia se submeter e ser uma ajudadora idônea, não deu certo. E agora ele começa a se juntar com as prostitutas. Se você não entender, você acaba se prostituindo. Aí vai que Deus manda um Oséias, ou uma Oséias para você, né? Mas você tem que entender esse processo de ser santo, de ser separado, de ser ungido, de ser forte, de ter uma missão. Você precisa aprender a lidar com o seu eu. Você precisa aprender a andar sozinho e andar com Deus. Se você realmente abrir o seu coração e explicar. Eu sei que pai demora para entender as coisas. Pai demora. Eu também demoro. Você vai vir falar, vai explicar e vai falar. Eu vou demorar, mas eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Você vai entender. E quando eu não entender, eu vou falar: irmão, não entendi nada, mas vamos ficar juntos. Aqui você tem alguém para ouvir, aqui você tem alguém para desabafar, aqui tem alguém para te ajudar. Porque senão, você entra em casamentos errados e você leva os seus filhos a um casamento errado. O texto continua, Sansão acaba sendo traído por Dalila, porque o inimigo, ele vai levantar alguém, vai enviar alguém, e Dalila significa suga as forças. Alguém que vai sugar a sua força, a sua unção e o seu chamado. Quantos estão entendendo? Eu acho que entendeu mesmo. Eu acho que já deu para fazer uma boa introdução para a gente começar. Eu acho que já deu para começar a abrir os olhos. Alguns estão se identificando com Adão. Uns estão se identificando com Abraão, com Moisés. Alguns estão no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto, no sexto. Alguns já desistiram. Alguns estão vendo que a coisa não é brincadeira. Mas eu acho que já deu para ter uma boa ideia. Eu acho que já deu para ter um bom começo da importância que nós temos que dar a esse tema. Porque a questão da prostituição dos nossos filhos, dessa geração, não é a prostituição em si. Começou com pais e mães fora de casa, com pais e mães que deram um celular e não deram 1 minuto de atenção para os seus filhos, pais e mães que não pararam para sentar e para entender os seus filhos, pais que não ensinaram, que também não aprenderam, filhos que estavam sozinhos, solitários, caem em prostituição. E se nós queremos quebrar o ciclo, nós temos que receber palavra, para podermos sermos libertos, curados e abençoarmos nossos filhos. Se coloque de pé. Vamos encerrar.